Tava só esperando. Tava só Tem esperando. parte. Vamos lá, então, Ritinha. Oi, gente, todo mundo, tá? Às vezes a gente fala só com uma pessoa, parece que. Mas, oi, todo mundo. Eu vou fechar o som de todo mundo, pro Darcy não ficar falando na hora da prece. Daí, depois eu abro os microfones. Vou pegar o coelho e deixar aqui, Darcy, pra você matar saudades. Então, vamos lá, amores. Ah, então, antes de a gente começar as preces, vamos só um pouquinho, só um pouquinho a mente, o corpo. Só se conecta um pouco com as sensações da respiração, vai soltando todo o esforço por trás das ações de corpo, de fala, de mente. E solta os conteúdos da mente, deixa a mente aberta, relaxada, e vai abrindo espaço nesses nossos, essas nossas tarefas, preocupações comuns, vai abrindo espaço agora para a gente estudar juntos o Dharma, para a gente se encontrar com o Dojão Limpa. A gente começa pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, se abrindo para receber as bênçãos de Guru Rinpoche. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nochan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shesuda Kurdu Kandro Mampe Kor Keki Jesuda Truki Jingi Lakchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shesudag Kordo Kandro Mambe Kor Yeki Jesu Dadruki Jingi Lapche Shekso So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Suchi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Suchi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho. Então, amores, como a gente tinha combinado semana passada, a gente não vai fazer prática hoje, juntos, né?
Mas todo mundo pode fazer depois, podia ficar antes. A Estela tá com dodói. Fica tranquila, Estelinha, descansa, relaxa aí. Então, nós vamos passar direto para o texto. E nós vamos abrir direto a porta aqui que o Lama fala no texto. Deixa eu. Então, ele fala um pouco sobre de Olimpa, né, sobre as profecias. Agora, então, nós vamos entrar no conteúdo do texto propriamente, né? Então, o título desse texto é pouco usual. O Dharma tolo de um idiota vestido de barro e penas. É bem estranho, né? Eu demorei um tempão para decorar esse título aí. Eu achava muito estranho, mas faz todo sentido quando a gente estuda, né? Depois que a gente estuda. Você verá no próprio texto por que ele deu esse nome. Recebi de Gyatso Rinpoche a transmissão oral, o comentário e a permissão para ensinar esse texto. E fico feliz em dizer que agora ele está vivo com 98 anos. Porque isso aqui foi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 98 anos Gyatso Rinpoche tem. Em alguns dias o verei novamente. Ele estava super feliz, porque ele ia se encontrar com o Gyatso Rinpoche em seguida do nosso retiro, né? Mas vocês todos receberam a iniciação do Vajrayana do Lago, alguns não receberam, tipo o Márcio, por exemplo, não recebeu, mas, portanto, para aproveitar ao máximo, que é a nossa grande aspiração, seguindo os ensinamentos do Lama Padmasambhava sobre vacuidade, motivação, bodhicitta, visão pura e orgulho divino, da melhor forma que for possível, imagine que está dissolvendo o ambiente, seu corpo, mente e identidade na vacuidade. O Márcio está... O Márcio não fica em paz nenhuma vez. Toda vez que começa o estudo, ele passa mal, porque ele não recebeu a iniciação do Lama. Mas aqui não importa, ele está dizendo assim, para a gente dissolver a nossa identidade comum, né? Quando a gente vai estudar um texto desses, é como se a gente pudesse dissolver a nossa identidade comum e todos se transformam em dakas e dakinis, e recebendo ensinamento direto do Buda, numa terra pura, né? Em meio aos irmãos Vajra, num quarto tempo, no tempo além do tempo, e o ensinamento perfeito, né? Então, são as 5 perfeições: o professor perfeito, o lugar perfeito, que é uma terra pura, o professor perfeito, que a gente procura receber os ensinamentos direto do Buda, né? O lugar perfeito, porque a gente se imagina numa terra pura. A gente pode fazer isso agora, a gente pode fazer isso a qualquer momento, né? Porque é igualmente verdade, é mais verdade, na verdade, que nós estamos numa terra pura do que no mundo comum, assim, né? Mas o lugar perfeito, o tempo perfeito, que é além do tempo, do presente, passado e futuro, no quarto tempo, com os companheiros perfeitos, recebendo o ensinamento perfeito. Então, o Lama sempre nos convida a fazer isso, né? Dissolver a nossa identidade comum e surgir dessa maneira para receber esses ensinamentos, né? Para aproveitar ao máximo. Então, a partir da vacuidade e pelo poder da sua imaginação, imagine esse ambiente como terra pura, seus companheiros como viras e dakinis, ou seja, vidyadharas. Vidyadharas é detentor de Rigpa, detentor da sabedoria última, né? Então, a gente sempre vê esse termo, né? É bom a gente saber. E desde que o professor que transmite esse ensinamento seja o próprio Vajra nascido do lago. Você pode escolher receber ensinamentos de um velho hippie, de um PhD da Califórnia ou do Vajra nascido do lago. A escolha é sua. Tudo é verdadeiro. Mas há muito mais bênçãos de Padmasambhava do que de um velho hippie californiano ou de um PhD. Né? Então, dependendo de com quem a gente acha que está, né, de quem a gente acha que está recebendo esses ensinamentos, as bênçãos são correspondentes. Então, é dito que o Vajra nascido do lago é a emanação da fala de Padmasambhava. Então, esse texto é a emanação da fala, isso é claro. Mas logo esse cara da Califórnia vai embora. Porém, você pode levar Padmasambhava para casa com você. Tipo nós aqui, nós trouxemos Padmasambhava para casa, né? Faz tempo já que ele passou lá por Viamão, em 2016, e nós pegamos e trouxemos para casa. E toda hora a gente chama ele de volta, né? Então, há algo de muito poderoso em receber transmissão oral e comentário quando há uma linhagem ali, né? As bênçãos, elas se transmitem, né? O texto não está morto. Ele vai continuar a falar com você depois que seguirmos nossos caminhos e você voltar ao texto, contemplar e meditar sobre ele. Ele continuará a falar com você.
É o que está acontecendo com a gente, né? Muitos receberam os ensinamentos lá em 2016, em casa, pela internet ou lá em Viamão. E agora a gente já fez um estudo desse texto, a gente passou por ele inteirinho. Agora a gente está passando de novo, quer dizer, cada vez que a gente pega esse texto, ele fala com a gente. Esse é o poder da linhagem, né? De um ensinamento que é vivo, né? Então, você realmente poderá dizer que levou o Padmasambhava para sua casa. Não, desculpa, acho que eu pulei um pedaço aqui. Ele vai continuar a falar com você. Depois que seguirmos nossos caminhos e você voltar ao texto, contemplar e meditar sobre ele continuará a falar com você. Você terá insights e a relação guru-discípulo continuará. Você realmente poderá dizer que levou o Padmasambhava para sua casa. O professor desse texto é Dujon Limpa. Em uma vida anterior, ele foi um dos 25 discípulos próximos de Padmasambhava. Ele era chamado de Kechun Lotsawa, o garoto tradutor. Ele era um prodígio nas traduções, desde pequeno se tornou um discípulo próximo de Padmasambhava, somente indivisível da mente de Padmasambhava. Portanto, você também está levando do John Limpa para casa. Não tem diferença, né? Entre essas mentes de Padmasambhava, de John Limpa, do Vajra Nascido do Lago, é tudo uma mesma fonte de sabedoria, né? Então é isso que nós estamos acessando, amores. Isso é uma grande coisa, assim, a gente está em contato com uma linhagem ininterrupta, autêntica, e nós... Agora eu já não sei se foi o Lama Long Wallace que falou, se foi o Jimmy Wander que falou, eu sei que... Acho que foi o Jimmy Wander que a gente estava fazendo um retiro com ele esse fim de semana, né? E o Lama Long Wallace também começou o retiro de 8 semanas, então talvez os dois tenham falado que o fato de a gente estar aqui estudando esse texto de John Limpa significa que a gente tem karma para isso, quer dizer, a gente fez muitas preces de aspiração para encontrar com esse ensinamento. Então não é por acaso. Não é por acaso, vocês podem pensar, mas foi minha amiga que me chamou para entrar nesse grupo aqui, primeira vez que eu estou aparecendo aqui, e aí você tinha pessoas que iam começar hoje mesmo, primeira vez hoje. Mas você pode estar pensando isso, né? Ah, eu acho que é coincidência, sei lá, meu namorado, a Lu do Maurício começou hoje, não sei. Está aí, Luciana? Você, Lu? Aqui, ó, fazendo tchauzinho. Ela me pediu hoje o link para entrar. Ela pode pensar, é coincidência, né? Entrei agora aqui. Não, senhora, viu, Lu? Segundo os lamas, você fez muitas preces de aspiração para estar aqui hoje, encontrar com esse texto, né? De se encontrar com essa tradição, com essa linhagem, né? Isso é muito precioso. A gente não deveria achar que é qualquer coisa, assim. Porque se a gente compreender a preciosidade desse encontro, dessa conexão, a gente recebe as bênçãos correspondentes, sabe? Se a gente achar que é qualquer coisa, que é uma coincidência, a gente recebe as bênçãos correspondentes de uma coisa qualquer nota, assim, né? Agora, se a gente fortalecer essa conexão, se a gente compreender essa conexão dessa maneira, olha só, Gyatso Rinpoche, ele era o responsável pelos ensinamentos do John Rinpoche nos Estados Unidos, né? Durante um tempo ele foi não lembro que palavra que o Lama usa, não é emissário, é um gerente, vai, dos ensinamentos do John Rinpoche nos Estados Unidos. Então era assim, né? Do John Limpa, o Lama acabou de dizer, ele era o menino, o garoto tradutor lá, ele era um dos 25 discípulos de Guru Rinpoche, né? Esses 25 discípulos, muitos deles são tertons, né? Eles já eram grandes discípulos de Guru Rinpoche, Guru Rinpoche deu uma tarefa para esses discípulos mais próximos, né? De num determinado momento da história, eles revelarem ensinamentos que são para nós. Ontem me deu me tremi quando eu pensei isso, assim. Eu tenho uma estatuazinha de Guru Rinpoche aqui em cima da minha câmera, que a Marina Boni me deu, minha amiga. Aí eu olhei para essa estatuazinha e pensei, nossa, o Guru Rinpoche escondeu esse ensinamento para mim, para mim, para eu estudar agora, né? Isso é muito mágico, né? Então, aqueles 25 discípulos, muitos deles são tertons, se não todos, eu não tenho bem certeza. E aí, Yesh Sogyal, então, escondeu os termas, né? De várias formas, de pedra, de terra, de mente, de água, tem, sei lá, várias formas. E daí, do John Limpa é um desses tertons, né? Que naquela época era um dos 25 discípulos do John Limpa. A próxima encarnação de John Limpa, uma delas foi do John Rinpoche, né? Que era esse grande mestre.
de quem Gyatso Rinpoche era eles foram contemporâneos, isso não é Gyatso Rinpoche e Dudjom Rinpoche, Shagdo Rinpoche, todos eles foram contemporâneos, né? Então, Gyatso Rinpoche, ele recebeu isso diretamente do Dudjom Rinpoche. E o Lama Alam Wallace recebeu direto de Gyatso Rinpoche e nós do Lama Alam Wallace, quer dizer, uma linhagem curta, né? E poderosa, né? Então, a gente está aqui, de novo, nutrindo essa conexão kármica, né? Com o Guru Rinpoche. Estudando esse texto que ele guardou lá na mente do John Limpa para a gente agora estar estudando. É isso que está acontecendo aqui. Então, dito isso, nós também estamos levando do John Limpa para casa. A gente trouxe do John Limpa para casa. Então, o texto começa assim. Tudo que está em negrito aqui nesse documento aqui é o texto raiz. O Márcio me pediu, na semana passada, o texto raiz, eu coloquei lá no Google Drive do grupo, né? E o link para o Google Drive está lá na descrição do nosso grupo. Então, vocês têm lá o texto raiz. Mas aqui também tem, né? Picadinho. Então, naquele mesmo instante, despertei do profundo adormecimento da mente no campo búdico de Akanishta, o espaço absoluto dos fenômenos, livre dos extremos. Então, naquele instante, ele estava despertando. O que ele estava experienciando? Ele estava experienciando Dharma Dhatu, o espaço absoluto dos fenômenos, se manifestando como a mais elevada e prístina terra pura, chamada Akanishta. Nesse instante, o ambiente mudou, sem nenhuma fabricação. Era uma visão pura, era isso que ele estava vendo. Ele despertou do adormecimento da mente e ele se viu, então, nessa terra pura, né? Akanishta. Minha própria lucidez prístina surgiu como o professor Dharmakaya, o grande senhor imutável que tudo permeia. Então, ele está vendo esse ambiente de que perspectiva? Da perspectiva da lucidez prístina. A própria sabedoria de John Limpa se manifestando como Dharmakaya. E Dharmakaya se manifestando como o Senhor Supremo Samantabhadra, a corporificação da lucidez prístina, o Buda primordial. Assim, ele está simultaneamente experienciando Rigpa, não dual de Dharmadhatu ou da vacuidade. Então, tem sempre essa dupla, né? Essa coisa inseparável de espaço e sabedoria. Dharmadhatu, Dharmakaya. Rigpa, vacuidade. Né? São sempre esses dois aspectos, né? Inseparáveis. Inseparáveis do tipo fogo e calor, água e molhado. Né? São inseparáveis, espaço e sabedoria. Então, ele se viu nesse espaço de Dharmadhatu, permeado por Dharmakaya, né? Pela própria sabedoria. É isso que ele está vendo, ele está experienciando, ele não está imaginando. Então, é uma visão, né? Aqui o Lama falou, né? Sem fabricação, quer dizer, uma visão pura. Putz, eu não estou gravando. Tá sim, Gê, tá sim. Eita, tô gravando. Bom, melhor, vai. Como dizia minha avó, melhor pecar pelo excesso, a minha avó falava. Então, então ele está vendo isso, essa é a experiência dele, né? Não está imaginando. Então, o poder criativo da consciência primordial autoemergente, quer dizer, natural, se manifestou como uma exibição de miríades de discípulos. Então, é uma visão pura em que tudo que está acontecendo lá dentro dessa visão pura é a própria mente do John Limpa, não tem ninguém lá, não está acontecendo nada. Mas aí vai começar uma conversa, né? Lá no estudo que vocês estão fazendo com a Florinda, terça-feira a mesma coisa, surge o Vajrancido do Lagos e ainda rola umas tretas, assim, né? Os bodhisattvas fazem pergunta, não concordam com a resposta, discutem. É a própria mente, tudo é a mente de John Limpa, se manifestando de todas essas maneiras para produzirem o ensinamento, né? Para o ensinamento ser produzido. O Valfredo caiu? E de repente ele sumiu? Ah, não. Não, estou aqui. Tá bom. É que de Estamos repente aqui. sumiu da minha visão aqui e diminuiu uma pessoa. Ela veio, ih, o Valfredo caiu. Com a Cacau ainda por cima, duas pessoas de uma vez só. Então, o poder criativo da consciência primordial autoemergente se manifestou como uma exibição de miríades de discípulos. Então, a sua própria lucidez prístina,
né, do John Limpa, se manifestando não apenas como Buda primordial Samantabhadra, como se não bastasse, né, já ser o Buda primordial, simultaneamente se manifesta como um círculo de discípulos. Esse é o seu poder criativo se manifestando no ambiente. E o seu próprio brilho interno surgiu como uma grande expansão da espontaneamente realizada grande perfeição. Que espantoso! Então ele começa o texto com um estardalhaço, como um trovão. Ele não começa com homenagem a algum Buda, ou citando algum ser grandioso do passado, como Nagarjuna, Padmasambhava. Ele diz que está falando de sua própria experiência imediata, da sua realização. E isso chama a nossa atenção. Ele não é um simples erudito, mas é uma pessoa que viu por si mesmo a grande perfeição. Então, não sei se vocês lembram, vocês, em outros retiros, o Lama contando, que do John Limpa, ele não foi um tuco reconhecido, né, de criancinha, levado para um monastério e aquele banho de ensinamentos, de erudição. Ele não foi isso, ele foi um yogi solitário durante muitos anos da vida dele. Então ele não tomou nenhum banho de monastério, né? Os professores dele não eram nem humanos. Ele tinha visões com Yash Sogyal, Avalokitesvara. Esses eram os professores dele, diretos, né? Então ele tinha acesso direto, assim. Então ele não começa o texto de um jeito normal. Ele está falando, olha, eu sou o Buda. Basicamente isso que ele está falando. Pessoal, presta atenção. Eu sou o Buda e eu vou falar. Prestem atenção. Mais ou menos isso que ele está fazendo, né? Ele está dando um choque logo de saída para a gente ficar esperto, saber o que está acontecendo aqui, né? Por enquanto está tudo bem ou está muito esquisito? Tudo bem? Então tá bom. Vamos indo. Qualquer coisa, a gente para. Que espantoso. Então ele começa o texto com esse estardalhaço, né? Ele não é só um erudito, mas é uma pessoa que viu a grande perfeição, viu o Dzogchen, né? Viu a realidade como ela é, né? Para aqueles cujas mentes estão inteiramente dedicadas ao caminho único percorrido por todos os jinas, todos os Budas, jinas é outra palavra para Buda. Então, para aqueles cujas mentes estão inteiramente dedicadas ao caminho único percorrido por todos os jinas, que sabem que chegaram a uma encruzilhada, mas que por estarem cegos à visão, não conseguem enxergar com certeza para onde ir, acho que isso é um pouco do que eu, um homem velho que conhece o caminho, lhes diria. Então, caso a gente seja um praticante, vamos ver se o Lama vai comentar isso. Esse não é um texto para iniciantes, mas é para alguém que nunca ouviu nenhum Dharma. Desculpa, esse não é um texto para iniciantes, para alguém que nunca ouviu nenhum Dharma. Não se começa por aqui. Nessa abertura, ele já identifica quem que ele está abordando, que tipo de praticante ele tem em mente. É para aqueles que encontraram o caminho, estão totalmente dedicados ao caminho dos Budas do passado, presente e futuro, e que não tem nenhuma dúvida disso, já acharam o caminho. Mas, mesmo não tendo nenhuma dúvida com relação a isso, podem ter chegado a uma encruzilhada. Qual é o caminho que leva à perfeita iluminação? Se você está nessa situação, ele se identifica como um velho perto do fim da vida, no fim do século XIX, que pode compartilhar um pouco do que tem. Existem muitos professores autênticos e muitos caminhos autênticos no contexto do Dharma do Buda. No budismo tibetano, temos 4 escolas, e todas têm suas próprias qualidades. E dentro da tradição Nyingma, existem diferentes linhagens que têm suas próprias qualidades. Todas levam à mesma fruição, à mesma iluminação, mas com maneiras diferentes de chegar lá. Um velho aforismo tibetano diz que, em meio a todas aquelas montanhas, cada vale tem o seu próprio dialeto. E é bem verdade, cada lama tem o seu próprio dharma. É como se entrássemos em uma loja procurando as roupas que sirvam para nós, pelo nosso tamanho, e do John Limpa está te dando um casaco para você experimentar. Aí você vê se serve ou não. Se não servir, não tem problema. Há outras linhagens, outros professores, muitas outras opções. Então, talvez a gente esteja num momento assim, né? Que a gente recebeu muitos ensinamentos de professores diferentes, já fez muitas práticas, muitas coisas. Bom, mas e aí? Como é que eu. O que eu tenho que fazer, afinal de contas, né? Então, o do John Limpa tá falando: olha, eu tenho esse casaco aqui, você quer ver se serve para você? Se servir, beleza. Se não servir, não tem problema. Você pode procurar outra coisa, né? Mas é assim que ele oferece esse texto, esse ensinamento aqui, né? Então, alguns eruditos brilhantes menosprezam o Dharma e as pessoas que praticam Dharma. Isso é muito comum hoje em dia, pessoas que ridicularizam as religiões
o budismo, a reencarnação, o karma. Eles acham que é superstição, que é tudo uma grande besteira. E com a habilidade de ridicularizar, abandonam o Dharma e cometem falhas raiz. Eles podem não acreditar no karma, mas o karma vai amadurecer de qualquer jeito. Tipo, o Lama sempre fala, você pode não acreditar na lei da gravidade, mas se você subir num prédio e se jogar, você vai cair. Acreditando ou não na lei da gravidade, né? Então é isso, as pessoas podem achar que a lei do karma não opera, mas opera, e se elas cometerem, sei lá, ações negativas, elas vão colher resultados negativos. Ponto. Acreditando ou não no karma, né? Então, com o amadurecimento completo de tal karma, eles são lançados às profundezas do oceano de Sansara. Se aos olhos de tais especialistas, nem mesmo os ensinamentos dos Jinas são atraentes, o que dizer dos ensinamentos de outros? Se eu estiver em erro aos olhos de outros, que são dotados com o olho de sabedoria e a conduta apropriada, confesso e revelo todas as quebras de conduta, falhas e degradações cometidas em todas as minhas vidas. Então, para os materialistas, para as pessoas que menosprezam todos os tipos de espiritualidade, que acham que meditação é coisa de hippie, ele nem as refuta. Ele não está nem preocupado com essas pessoas. As pessoas vão colher, né, o resultado do caminho que elas escolheram, né? O caminho materialista, enfim, né? É como se ele falasse, não tem problema se elas pensam que eu sou idiota. Sem problemas, não vou discutir com elas. Por outro lado, existem aqueles que têm sabedoria e ética. É para esses que ele confessa qualquer possível falha de conduta, para que o ensinamento possa ser limpo, né? A gente vê muitos ensinamentos, né, de muitos lamas, o Tukudimi Andra que faz isso, né? Ele recita o mantra de Vajrasattva logo de saída, assim, já para dar uma, né, uma liberada, assim, em possíveis falhas, né? O John Limpa tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, ele já confessa qualquer coisa que ele tenha cometido de errado, assim, né? Possam elas ser purificadas, eliminadas, e que, por favor, me seja concedido o Cid Supremo nesta mesma vida. Esse é um ponto muito simples e importante. Se nos preocuparmos com tudo que pensam de nós, estaremos sempre ansiosos. Nós não conseguimos controlar o pensamento alheio. E também não deveríamos nos preocupar igualmente com a opinião alheia. As pessoas são livres para desprezar o Dharma, mas nós não temos que nos preocupar com isso, não importa. A opinião é que importa é daqueles com maturidade espiritual, sabedoria e compaixão, isso importa. Eu sinto que se minha conduta agrada os meus mestres, o que os outros pensam não importa. Isso não quer dizer que meus mestres são melhores que os outros. Só significa que eu confio neles. Meu Lama Raiz é a sua santidade Dalai Lama. Se ele está contente com a minha conduta, eu relaxo. Se todos os outros acharem que eu sou idiota, tudo bem, tá bem. Agora, se todos os outros acharem que eu sou ótimo, mas o Dalai Lama achar que eu sou idiota, aí eu me preocupo. Assim ele continua o texto com algo excepcional dentro do budismo tibetano. Isso aqui não é só simplesmente para agradar o Lama, né? O fato de o Dalai Lama achar que ele está, como é que ele fala? Que o Dalai Lama está contente com a conduta do Lama, significa que o caminho está correto, né? Que ele não está errando no caminho, né? Não é só para agradar, não é para puxar o saco do Dalai Lama que ele faz isso, né? É porque significa que o caminho dele está correto, né? Que ele tá no caminho certo, né? Agora, essas pessoas que não entendem o Dharma, não se importam com o Dharma, acham que está tudo errado, bom, né? Assim ele continua o texto com algo excepcional dentro do budismo tibetano. Aqui é. Embora eu tenha me sentado aos pés de professores humanos e mentores espirituais sublimes, e tenha bebido a ambrosia de seus ensinamentos, não me tornei um especialista. Apesar disso, algumas vezes este tolo se engajou em meditações estúpidas, fabricadas por ele mesmo, com base em visões ilusórias em sonhos, nos quais outros me deram instruções diretas. Entreguei-me à investigação e à análise e tentei muito praticar. Entretanto, como não encontrei um guru para me conduzir no caminho, desenvolvi uma sensação crescente de elevada autoestima, orgulho e arrogância. Em outro lugar, ele diz que nesta vida não teve nenhum guru humano. Se você ler sua autobiografia, que foi muito bem traduzida com o título, estou até por aqui, título de Clear Mirror, não tem tradução para português, verá que desde pequeno, quase um bebê, ele tinha visões claras de Padmasambhava e Ash Sogyal. Enquanto ele crescia, ele também viu outros seres iluminados do passado.
Dentre eles, o Vajranasi do Lago era o principal, seu guru raiz. Eram todas visões puras em sonhos, e ele nunca recebeu ensinamentos de um ser humano. Então, essa é a minha experiência, e eu a tomei orgulhosamente como sendo realização e tenho confiança nela. Então, desde criança, ele tinha essas visões e recebia ensinamentos, mas ele não foi identificado quando criança como um tulco, como digo que Rinpoche, quinto isso, terceiro aquilo, outro grande lama. Ele era um garoto nômade dizendo ter visões. Ninguém lhe dava muito crédito. Achavam que ele era um garoto com muita imaginação. E há algo muito especial nesses ensinamentos dados pelo Vajranasi do Lago e transmitidos por Dudjom Limpa. Diferente de todos os outros lamas, ele não fazia parte da cultura e da tradição do budismo tibetano da época, com todos os costumes, hábitos, instituições. Ele estava no meio do mato. Podemos assim dizer que seu Dharma não faz parte do Dharma daquele século, e quem nem mesmo era tibetano. Ele estava incrustado na cultura, né, daquele tempo. Eram ensinamentos do próprio Vajranasi do Lago, através dele. Mas aqui acho que ele está fazendo uma piada, dando risada. Primeiro ele disse que realizou Rigpa, né? Ele estava ali, numa terra pura, Dharmakaya brotando com Samantabhadra, quer dizer, realizou Rigpa. Mas como ele parece ser para as pessoas que o veem, esse velho de 75 anos, como é que as pessoas o veem? Um velhinho nômade. Não era um monge, nem um rinpoche, não tinha um grande monastério. Na minha opinião, ele fala de duas diferentes perspectivas. Uma de grande confiança em sua própria realização direta, e outra do jeito que as pessoas o enxergavam. Né? As pessoas olhavam para ele e falavam assim: esse velhinho aí, com uma autoestima tão grande, que orgulhoso, que arrogante, inventando seu próprio Dharma. Né? O Lama comentando ironicamente. E não sei se foi nesse. Não sei se foi nesse retiro que o Lama fez uma palhaçada. Ele começou a falar como um caipira, assim, americano, porque ele o Lama falou que na mente dele, do John Limpa era um caipirão do Texas, assim, sabe? Bem caipirão lá do interior dos Estados Unidos, né? Com um sotacão de caipira, assim. Que era assim como era assim que as pessoas viam, né, do John Limpa. Ele não era um grande Rinpoche, né? Muito pomposo, assim, né? Mas era do John Limpa, né? Muitos seres atingiram um corpo de arco-íris. Isso que conta no currículo do John Limpa, né? Uma vez que eu definitivamente não possuo mesmo as mais tênues qualidades excelentes da inconfundível consciência primordial, que brotam da visão e meditação autênticas, tenho me comportado como no conhecido aforismo. Ainda que a marmota pareça estar meditando, na verdade, ela está apenas hibernando. Então, aqui nessa abertura, ele fala da sua própria perspectiva. E aqui acho que ele está convidando as pessoas a serem céticas em relação a ele. Ele tá convidando as pessoas para duvidarem do que ele está falando. Ele não está falando, olha, isso aqui que eu vou falar agora é a verdade absoluta, né? Ele fala, não, eu inventei umas meditações, aí eu nunca tive professor, então ele está convidando todo mundo a discordar dele, né? Então ele está seguindo uma tradição tão antiga quanto Buda, que dizia, como alguém que examina o ouro quando compra, não aceite os meus ensinamentos só por fé. Examine-os. Ele é iluminado, ele atingiu a iluminação e sabe que está iluminado. Mas ele está tentando extrair as incertezas, o ceticismo das outras pessoas. Como se dissesse, vá em frente, seja cético, continue, me investigue, cheque seus meus ensinamentos, né? Então, estou revelando com pureza minhas próprias faltas sem ocultar nada. Assim, por favor, olhem para mim com compaixão. É como aquelas duas jovens que passavam por Milarepa depois de sua iluminação e ele estava tão magro e frágil que parecia um pobre velho mendigo. Elas então disseram: Nossa, tomara que a gente não acabe assim. E ele ouviu o comentário e disse: Não se preocupem, mocinhas, vocês não ficarão assim. No maravilhoso filme Yogis do Tibete, aqui tem o link, ó. Tá vendo? Tem o link para o filme. Quem não assistiu, por favor, assistam. No maravilhoso filme Yogis do Tibete, eles mostram o yogi Drubwan Koncho Norbu Rinpoche com uma aparência esquisita e desleixada, com velhos trajes e um corte de cabelo terrível. Se vocês o vissem em São Paulo, pensariam que ele é um coitado, um mendigo. Daria uma esmola para ele. Ele olha para a câmera e diz: Eu lembro de todas as minhas vidas passadas. E apesar de parecer humano para você, por dentro é bem diferente. Então ele diz: Por favor, olhem para mim com compaixão.
Vocês imaginam ter lembrança de vidas passadas? Porque na nossa tradição aqui, quando a gente fala assim, eu queria lembrar das minhas vidas passadas, né? A gente acha que a gente só teve vidas humanas passadas, né? A gente não imagina que foi cachorro, que foi que foi muito. Você não imagina isso. Agora, imagina o que é ter lembrança de todas as vidas passadas, de todo tipo de corpo, todo tipo de existência. Pensa, não deve ser uma coisa muito fácil de, né, de assimilar, assim, né, de não pirar ali, né? Então, se vocês puderem assistir esse filme, quem não assistiu, vale muito a pena. Yogis do Tibete tem legenda e tudo. Tudo bem, Chuchus? Posso continuar aqui? Ele só está, né, colocando o cenário, né, preparando o cenário aqui, por enquanto, né? Mas é muito interessante, né, a forma como ele começa o texto, né? Essa coisa de nos convidar a duvidar, né? A testar o ensinamento. Entretanto, para expressar o oferecimento do sangue do meu coração, tentando pelo menos não violar os ensinamentos dos meus sublimes gurus, então o que mais a fazer se não escrever? Essa é a sua preliminar, quase como um koan. Eu estou desperto, eu sou desperto, e ao mesmo tempo ele diz, sou um tolo, sou como uma marmota, então tenham compaixão por mim. Aparências e realidade. Há um termo no budismo tibetano, que é verdade relativa, que literalmente significa. Há um termo no budismo tibetano que é verdade relativa, que literalmente significa uma verdade que obscurece totalmente, uma verdade mais profunda. O Lama continua, sempre explica assim, né? Que a verdade relativa é uma verdade, é relativa, mas é uma verdade, né? Só que ela obscurece completamente uma verdade mais profunda. Essas aparências comuns, o nosso senso comum de identidade, o modo como vemos a realidade e como nos concebemos e concebemos os outros, são uma realidade? A resposta é sim. Mas essa verdade relativa obscurece uma realidade mais profunda. Então, o velho de aparência esquisita, do século XIX, externamente, ele convida a isso, essa aparência externa. E é uma realidade. Ele realmente é um nômade, mal vestido. Talvez ele se parecesse com o Drubal Rinpoche, esse do Yogis do Tibete. Mas essa realidade, que é uma realidade, obscurece uma verdade mais profunda. E essa é a que ele expressa primeiro. Então, qual desses ele é? Uma marmota ou um grande Vidyadhara? A resposta é que não sabemos, mas podemos saber, e há apenas uma forma, colocando em prática seus ensinamentos. Veja se você mesmo pode realizar a lucidez prístina, Dharmakaya. E através da sua própria realização, olhe para trás e diga que a pessoa que deu os ensinamentos para você não era uma marmota, era um Vidyadhara. Tinha que ser, já que ele leva outras pessoas a essa realização. Mas você precisa ver por si mesmo. Mas a gente parte de uns pressupostos aí, né? Ele levou muitos discípulos ao corpo de arco-íris e muitos ao estado de Vidyadhara, né? Ainda que a gente não chegue lá, mas a ideia é que a gente chegue, né? Aí a gente vai olhar e falar, não era uma marmota, era realmente um Vidyadhara. Então, assim, do John Limpa, de forma bem concisa. Agora a gente entra no conteúdo mesmo. E agora deixa eu só já mostrar para vocês uma coisa, um documento que eu vou compartilhar lá também no Google Drive. A outra vez que a gente estudou o Dharmatolo, a gente montou esse resumão aqui. Vocês vão achar muito útil. Agora, talvez não, mas daqui a pouco vocês vão começar a achar. Que é a estrutura do texto. Então, é bem um resumão mesmo. E agora a gente já vai entrar nesse... Por enquanto, ele só fez uma brincadeira, colocou nossa mente numa determinada posição, assim, né? Afinal de contas, ele é um Vidyadhara, uma marmota, um mendigo, um grande mestre, o que é, né? Mas agora ele vai começar a dar os ensinamentos propriamente, né? Então, ele vai começar a ensinar as preliminares comuns, as preliminares incomuns, né? Depois ele vai ensinar shamatha, depois ele vai dar instruções de prática. Então, isso aqui é um roteiro do texto todo, tá vendo?
A gente vai passar pelo texto todo. E a gente vai achar isso aqui muito útil. Vai ter uma hora que vocês vão falar, que bom que nós temos esse resumo. Então, por enquanto, nós agora vamos entrar nas preliminares comuns, depois nas preliminares incomuns. Eu vou compartilhar isso no grupo e também vou deixar lá no Drive. Então, vamos lá. Agora ele vai abordar um tema que o Lama costuma discutir muito, assim. Até agora, nesse retiro de 8 semanas, ele voltou a falar sobre isso. Mas, afinal de contas, o que são as preliminares, né? Preliminar pode ser qualquer coisa, existem muitas práticas que são consideradas preliminares, né? O que do John Limpa considera as práticas preliminares? Possivelmente o Lama vai falar, mas eu já vou comentar. Aqui ele vai falar possivelmente também. Eu não me lembro. Mas a gente pode achar que prática preliminar é aquilo que a gente tem que fazer, terminar e passar adiante para o que realmente importa, né? Para o ensinamento principal. E não é assim, todos. Eu não sei nem por que chama preliminar. Essa palavra está errada, devia chamar outra coisa. Fundação. Mesmo fundação. Fundação, a gente também pode ter a sensação, né? Que a gente vai fazer aquilo, mais ou menos de qualquer jeito, só para poder começar a construir os andares de cima, que é o que realmente importa, né? Então, não sei bem qual que seria. Importante a gente entender, assim, que as preliminares são muito, muito importantes, né? E aqui o do John Limpa vai estabelecer uma série aí de preliminares. Então, vamos ver o que ele estabelece como preliminares. Então, do John Limpa, de forma bem concisa, introduzirá 3 preliminares comuns. Elas são comuns tanto no Shravakayana, no Bodhisattvayana, né, no Mahayana, no caminho do Bodhisattva, no Vajrayana e no Dzogchen. Essa é uma base comum para todos os yanas, né? Em outro texto do John Rinpoche, comenta um aforisma tibetano que diz: muitas pessoas pensam que os ensinamentos principais são profundos, enquanto as preliminares são uma maneira de chegar aos ensinamentos principais. Mas ele fala assim, na minha tradição, na verdade, do John Rinpoche fala, na minha tradição, nós pensamos que as preliminares são os ensinamentos principais. Então é isso, as preliminares são os ensinamentos principais. Se a gente não... Todo tipo... quanto mais eu reflito sobre esse assunto das preliminares, mais eu acho que todo tipo de problema que a gente tem na prática, desde não ter tempo, ou se encher de fazer prática, desencanar por um tempo, ou achar que não vai a lugar nenhum, ou, sei lá, todo tipo de problema que a gente tem, eu estou cada vez mais convencida que é falta de preliminar, sabe assim? Falta de realização das preliminares. Eu acho. Vocês podem desconcordar também. Mas olha só. Vamos pensar. Como seria a nossa vida se a gente internalizasse essas preliminares aqui do John Limpa e qualquer outra também? Então, mas portanto, aqui nós chegamos à encruzilhada. Você tem que escolher se vai para um lado ou para o outro, mas não pode escolher os dois lados e não ao mesmo tempo. Todos aqui estamos praticando Dharma, todos estamos aqui para receber ensinamentos, caso contrário, não estaríamos aqui. Tenho certeza também de que quando saírem daqui, vocês continuarão praticando, que é o nosso caso. Não estamos aqui de férias. É aqui que está a encruzilhada. Seu Dharma pode ser mundano, e nesse caso você vai simplesmente perpetuar o Sansara. Talvez um Sansara um pouco melhor. Ou você vai seguir o caminho da liberação e do completo despertar de um Buda. Essa encruzilhada que a gente sempre está, não é? A gente vai fazer uma prática, mas será que isso vai me levar à liberação mesmo? Ou vai só, sei lá, só me sentir um pouquinho melhor? A gente está sempre nessa... Mas as práticas podem ser as mesmas. Não são as práticas, né, que determinam isso. Ao praticar shamatha, você pode seguir qualquer um dos dois caminhos. Assim como praticando Vipassana, estágio da geração, eu vou ter que pegar o Word para já ir corrigindo essas coisas. Estágio da geração e do Dzogchen. Externamente vai parecer igual. Talvez você até pratique em retiro isolado por 12, 14 horas por dia intensamente. E mesmo assim, você pode estar apenas perpetuando o Sansara. Portanto, as apostas aqui são altas. Então, agora ele vai destacar 3 pontos que fazem toda a diferença. Sua prática pode seguir em círculos até que seja intensa, desculpa. Sua prática pode seguir em círculos, ainda que seja intensa. Ou pode ser o caminho direto dos Budas.
Então, ele entra na primeira das 3 práticas preliminares comuns. Pessoal, nós estamos estudando isso aqui na quarta-feira, né, no Budismo com Atitude. A gente já estudou muitas vezes, e a gente vai continuar. Isso que eu estou dizendo. Se a gente tivesse realizado isso aqui, a gente não tinha muitos dos problemas que a gente tem na prática. Então, na minha opinião, se você não submeter seu focinho ao gancho e à corda do autocentramento, mas sim aspirar pelo que está por vir, pensando em definitivamente realizar uma colheita para todas as vidas futuras, livres de enganos, então, se não fizer algo significativo neste nascimento humano atual, com suas liberdades e oportunidades, será difícil obter no futuro outras vezes tal oportunidade. Então, é o primeiro dos 4 pensamentos que transformam a mente. Na verdade, o do John Limpa, ele vai apresentar 3 pensamentos que transformam a mente, dos 4. Mas sofrimento, que é um dos 4, vai estar no meio de todos os outros 3. Então, as preliminares comuns são os 4 pensamentos que transformam a mente. O mesmo que a gente está estudando na quarta-feira. Eu acho que eu vou ter que... vamos andar até onde der, mas acho que não vai dar para a gente terminar esse trecho aqui. Bom, mas vamos ver. Ele é um nômade e por isso fala de focinho como de um porco ou de um iaque. Se você tem um gancho no nariz preso a uma corda e alguém puxar a corda, você seguirá essa pessoa. Mesmo que você ache que está no controle, não está. Portanto, quem que está no controle? É muito fácil deixar sua vida ser dominada pelo que no budismo chamamos de autocentramento. É dolorosamente fácil. Nas atividades mundanas, é dizer primeiro eu, o meu bem-estar em primeiro lugar, e se há algo bom por aí, eu quero. Se há algo de ruim, fica para você. Eu, meu bem-estar, mais importante. Para isso servem os cotovelos, né? Para acotovelar os outros. Isso também acontece no Dharma. Quando Sua Santidade, o Dalai Lama, dá a iniciação para centenas de milhares de pessoas, há um momento em que ele dá cordõezinhos de bênçãos. Nesse momento, tome cuidado, porque é um perigo. Tu não sai metendo o cotovelo no outro. Então, também podemos ser autocentrados no Dharma. Quem é mais próximo do Lama? Quem é mais responsável? Quando você está sob o domínio do autocentramento, é muito fácil achar que está no controle. Eu estou fazendo o que é melhor para mim. Eu estou cuidando de mim mesmo. Isso é super comum, né? É como se fosse óbvio que a gente deveria fazer isso, né? Só que não é esse o caminho, né? Mas não está nem um pouco no controle. O que está no controle é essa atitude de autocentramento, que acredita que o seu bem-estar é mais importante que o dos outros. Por isso, a bodhicitta é o exato oposto do autocentramento. É o autocentramento que mantém a gente no samsara. Portanto, o oposto do autocentramento, que é a bodhicitta, é o que vai nos libertar. É simples assim. O problema é que a atitude autocentrada parece ser muito razoável, né? Ela é muito... Todo mundo faz isso, né? Muito comum. Então, por isso a bodhicitta é o exato oposto do autocentramento. Portanto, novamente, este não é um texto para iniciantes. Ele diz, se você aspira ao que está por vir, pensando em todas as vidas futuras, então, ele não nos dá nenhum argumento sobre por que a consciência não se extingue na morte, ou a respeito da reencarnação, do karma, etc. Ele simplesmente assume que você mesmo já tenha chegado a essa conclusão. Porque isso aqui é Dzogchen. A gente falou disso na quarta-feira também, né? Questão, se a gente não trabalha bem com essa ideia de vidas futuras, esse tipo de ensinamento não faz sentido nenhum, né? Mas, se você ainda não tem essa certeza sobre a continuidade da consciência após a morte, tudo bem. Se você acha que o karma talvez exista, talvez não, como é que eu vou saber? Tudo bem. O Lama Santen, do John Limpa e eu, não estamos aqui para doutrinar as pessoas, para fazer você acreditar nisso ou naquilo. A escolha é sua. Mas essa questão sobre se a nossa consciência continua após a morte é algo que pode ser investigado com a razão e evidências empíricas, incluindo a sua investigação da natureza da sua própria consciência. Há 30 anos, eu observo diferentes teorias materialistas sobre a mente. Por isso, falo com confiança que estou mais certo da continuidade da consciência e do karma do que as leis da gravidade de Newton. Conheço 2 pessoas por quem tenho grande respeito, que já viram yogis levitar. Assim, se isso é verdade, as leis de Newton estão um pouco incompletas, né? Isso não é um argumento.
Só estou dizendo o que é verdade a partir da minha perspectiva. Mas se a sua hipótese de trabalho, se o que você acredita é que não há nada após esta vida, aceite as implicações disso. Agora, se você acredita na continuidade da consciência vida após vida, isso é parte da sua visão de mundo. Se isso é parte da sua visão de mundo, você vive em um mundo diferente das pessoas que acreditam que a vida é uma só, que a consciência se extingue na morte. São dois mundos diferentes. Um é realista e o outro é fantasia. Mas qual que é qual? Portanto, o público do John Limpa aqui são pessoas que já aceitaram essa verdade, seja porque foram criadas com essa crença de vida após a vida, como no Tibete, ou porque trabalharam duro nessa investigação. Através da investigação, pode-se chegar a essa convicção. E dessa forma, gostar ou não gostar, não interessa mais. É a verdade. Então, nesse contexto, está claro que estamos aqui nessa sala, ou que estamos assistindo a videotransmissão, ou estudando esse texto, como é o nosso caso, temos sim o que no budismo chamamos de uma vida humana preciosa, de liberdades e oportunidades, com certeza. Se não tivéssemos liberdade, não estaríamos aqui. Estaríamos trabalhando para sobreviver. Portanto, somos muito afortunados por não precisarmos usar todo o nosso tempo só para garantir a nossa sobrevivência e sustento. Temos também oportunidades. Esses são ensinamentos do Buda, especificamente do Dzogchen, de alguém que tem profunda realização. É simplesmente extraordinário saber que existiram e existem indivíduos que conhecem verdadeiramente a realidade como ela é, sem mistérios ou questões não respondidas. Eles estão despertos para a realidade. Esses seres existem. E por conhecerem a realidade, estão livres do sofrimento e das causas do sofrimento, não por algum tempo, mas para sempre. Portanto, reflita sobre isso. O caminho existe e está sendo mostrado. Mas, sem julgamento, apenas constatando, podemos nos perguntar, entre os 7 bilhões de seres humanos do planeta, quantos têm essa liberdade? E dentre os que têm liberdade, quantos têm oportunidade de ter um caminho que parte de onde estamos e leva até a iluminação nas palmas de suas mãos? Esses não são ensinamentos para levá-lo aos reinos superiores ou a terras puras. Você não precisa deste ensinamento para renascer em uma terra pura. Mas se você quiser conhecer aqui e agora, nesta vida, o caminho para a iluminação de um Buda, para ser livre completa e irreversivelmente, aqui está, nas palmas de suas mãos. Como isso é raro, como isso é precioso. Se você não aproveitar essa oportunidade de tratar isso de forma casual, com a desculpa de estar muito ocupado, de precisar cuidar das crianças, ou de obter mais estabilidade financeira, precisa esperar o mercado de ações melhorar, precisa esperar até, etc. Quais serão as suas chances? Use a inteligência. Quais são as suas chances de ter essa oportunidade de novo? Se os seres humanos soubessem quais são as reais causas do sofrimento e a verdadeira causa da felicidade e seguissem isso, estaríamos vivendo um mundo de paz. Mas todos os problemas, crises e desafios que enfrentamos surgem da ignorância. É como se estivéssemos sozinhos no meio do vasto oceano e sem saber por que nosso barco afundou. Então, por algum motivo que desconhecemos, estamos ali perdidos, nadando e procurando por uma ilha, por um refúgio para nós. E quase que como por um milagre, no meio desse oceano, um barco aparece, vê você se debatendo na água e alguém no barco te chama: Ei, você, vem, sobe aqui. Eu vou levar até a terra firme, vou salvar você. Você quer subir? E você responde: Não, não se preocupa. Eu vou esperar aqui o próximo barco. Mas vocês têm aqui esse lindo templo, uma sanga saudável, um ótimo professor, ótimos ensinamentos e muitos professores convidados vindo para cá. Isso tudo são liberdades e oportunidades para atingir a iluminação nesta mesma vida. Será difícil obter isso nas próximas vidas. Por que, então, contamos com o futuro? Nós vamos parar aqui, contando com o futuro. Contando que na semana que vem nós vamos estar aqui ainda, né? Então, amores, talvez durante essa semana a gente possa refletir sobre as nossas prioridades, né? Porque assim, a gente pode ter uma confiança de que, tá, como eu, por exemplo, eu tenho uma confiança de que realmente a consciência não termina na morte. Mas será que isso determina as minhas prioridades? Eu vou dizer para vocês que não, nem sempre. Muitas vezes sim, muitas vezes não.
Então, e daí que a gente não avança, é por essas e outras que a gente não avança na prática, né? Por uma questão de prioridade, eu acho, né? Isso que eu estou refletindo nos últimos tempos, assim, porque eu estou com a cabeça enfiada nesses 4 pensamentos transforma a mente, tudo que é jeito. Então, porque se a gente tivesse certeza de que essa vida é uma de, sei lá, milhões para trás, milhões para frente, né? O que será que a gente estaria fazendo da nossa vida, né? O problema não é nem a morte, é para onde ela vai nos levar, penso eu, Márcio pensa. Pois é. Então, mas se realmente a gente tivesse assim, medo, pelo menos, né? Que é a motivação do Hinayana. E não é a sugestão, hein, pessoal? Não é, a sugestão não é ter medo, né? A sugestão é que a gente siga o caminho do Bodhisattva, né? Não importa o que vem, que eu possa seguir até a iluminação. Não importa quanto tempo vai demorar isso. Isso é um pouco mais feliz para mim, na minha visão, do que morrer de medo do que vai acontecer com a gente, né? Isso acho que afunda a gente. É a motivação hinayana, né? Eu tenho muito medo, então eu vou querer me safar porque eu tenho medo. Mas a gente olha para o lado e fala, nossa, tá todo mundo nessa situação. Eu male tenho alguma ideia, assim, né, das coisas. Mesmo assim, estou aqui patinando. Então, é uma reflexão, assim, talvez a mais importante. Talvez seja mais importante, porque se a gente não der esse passo, os outros nem chegam. E nem fica nessa situação de dar o próximo passo, né? Porque a gente, sei lá, a gente fica na mesma, né? Eu acho que a outra reflexão que ajuda muito é a impermanência, né? Que é a seguinte, Mas né? calma, calma. Estamos na vida humana preciosa. Vamos pensar, É. né? A condição que a gente tem, se a gente está aproveitando a condição que a gente tem, né? Porque isso tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com e tem a ver com a nossa prioridade, né? Com as prioridades que a gente tem na vida, assim. É duro. Como diz o Eric, gente, eu vou precisar encerrar, tá? Vou rapidinho passar para a Lu, mas aí depois da Lu a gente vai precisar encerrar porque eu tenho que ir lá ajudar o seu marido. Não, não, desculpa, não é o seu marido. É o marido da outra Lu, Rede Lu. Desculpa, Lu. Desculpa aí, Luz. Fala, Lu, rapidinho, que eu Luz, vou ter que realmente encerrar. vamos para a luz. Eu fiquei refletindo aqui, eu já ouvi o Lama em algum retiro, e você agora, sincronisticamente, assim, porque há 2 caminhos para a iluminação. Um caminho é direto e um caminho é para a Tem realidade vários caminhos para lúcida. Eu acho iluminação, que né? é o método, é a prática é É. diferente de um caminho que é direto. Mas aí depois, com o tempo, você Isso, depois a fala. gente conversa. E Mas a gente está no agora? passo anterior ainda. A gente não está nem. A gente está assim, a gente está nesse passo de decidir se a gente quer atingir a iluminação ou não. Está nesse passo. Essa é a encruzilhada que a gente está. A gente quer continuar praticando só para o nosso samsara ficar mais ajeitado, ou a gente quer sair dessa palhaçada desse samsara? Esse é o, né, o ponto que a gente está. Essa é a encruzilhada que a gente está. Né? O que vocês acham? Concordam? Como diz o Eric, por favor, concordem. Não, tô brincando, não é, por favor, concordem, não. Mas né, é a situação que a gente está. Amores, vamos fazer uma dedicação express, só nas palavras, mas com de coração, assim. Que a gente possa, por meio dessa nossa virtude, todas as virtudes que a gente puder reunir, que a gente possa realizar a natureza de Padmasambhava dentro de nós, realizar o Lama de Udiana, e que nós possamos conduzir todos, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Duda Korgan Lama Drupgyuni, Drochika Malupa, Dei Salagopar. Amores, desculpa a correria. Vou botar tudo no Drive e no grupo, tá? Pra gente poder continuar, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada, beijo, beijo, beijo. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau.